No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um homem sagrado, Carlos Alberto Lins, aquele que nasceu em 25 de setembro de 1949, em uma vila chamada Nova Esperança, no interior de Minas Gerais. Ele faleceu tranquilamente em sua casa, rodeado pela luz da tarde e os sinais de Deus. Carlos Alberto era filho de um humilde casal de agricultores. A vida nas terras gerais foi-lhe de amor e dor, mas acima de tudo, foi formadora de caráter. Aos 5 anos, Carlos já era responsável pela cuidados com os animais da casa, e desde pequeno mostrou-se um aprendiz incansável. Era uma criança bastante curiosa, sempre lendo livros sobre ciência e tecnologia. O pequeno Carlos sempre sonhou em ser cientista. Quando completou 18 anos, mudou-se para Belo Horizonte com o objetivo de estudar física no Instituto Mauá. Após concluir os estudos, ele trabalhou por algumas décadas como professor de física em uma escola pública da capital mineira. Carlos Alberto foi um professor maravilhoso, dedicado e carinhoso com seus alunos. Ele sempre acreditava que a educação é a chave para o progresso humano e, em sua vida, dedicou-se corajosamente a essa causa. Além disso, ele foi homenageado pelo Ministério da Educação com o Prêmio Professor Emérito por seus 40 anos de serviço incessante. Apesar de já aposentado, Carlos continuou sendo um fúcsia da educação. Ele dedicava muito tempo às crianças e jovens do seu bairro, oferecendo aulas de física e matemática em sua própria casa. Seu saboroso chamate era um convite para conversar sobre ciência e educação. Carlos Alberto Lins foi também um apaixonado por jardinagem, e suas flores sempre foram testemunhas de sua paixão pela vida. Ele cuidava delicadamente das plantas como se fossem suas filhas. Sua passarela floral era um paradiso terrestre onde os pássaros eram os principais visitantes. Ele sempre dizia que a natureza é uma escola de vida e que todos nós temos o potencial de crescer, aprender e transformar o mundo em um lugar mais justo e sintonizado com a harmonia universal. Carlos Albertozou _start assista. Lins foi lembrado em muitas rádios locais e teve uma matéria no jornal Correio da Manhã como homenagem póstuma. Além disso, o Museu Municipal inaugurou uma exposição em sua memória que conta a história de seu legado educativo e científico. Carlos Alberto Lins foi um homem sábio, um mentor e um exemplo para todos nós. Ele se destacou como professor, pesquisador, escritor e apaixonado pelo meio ambiente. Seu legado viverá por gerações e ele será lembrado com afeiço e respeito. Há alguns dias, Carlos Albertozou _start assista. Lins já não fica mais naquela cama de madeira que ele construiu sozinho, mas sua presença continua presente em cada rincão da casa, nos objetos, nas flores e até mesmo no silêncio. Seu estudo ainda tem a mesma odores do seu periódico favorito e das lentes que ele adorava usar para ler os livros de física. Como sempre, Carlos Alberto continua ensinando e inspirando, mesmo estando ausente. Sua vida foi um verso na poesia da vida, e agora sua morte é o ritmo do final, mas uma nota alta que nos lembra a beleza de tudo o que ele fez em sua jornada. Falaram dele no programa da Rádio Nacional, lamentando-se pelo seu falecimento e elogiando-o como um professor exemplar e cientista incansável. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, e o jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida. No programa Gente que Faz, exibiu-se uma matéria sobre a trajetória de Carlos Alberto Lins. O mundo é um pouco mais silencioso sem ele, mas ainda pode ouvi-lo nos gestos dos que ele ensinou, nas palavras que escreveu e na natureza que cuidou por todos esses anos. Seu nome será lembrado com afeição e respeito e, talvez, em tempos de dificuldade, ele voltará como um vento suave e sutil para ensinar e consolar novamente.
Este domingo, em Vila Esperança, no interior de Minas Gerais, a vida tão sutil e efêmera se esgotou para sempre. A Senhora Maria da Luz, com o toque poético de 85 anos, um rosto enrugado como os montes da Serra do Espinhaço e uma miríade de histórias, cedes lugar à eternidade. Nasceu em plena brincadeira de criança, na casa dos avós, no meio da terra prometida e das sementes que a abraçavam como um abraço-mãe. Filha de pais humildes, Maria herdou do pai o amor à terra e da mãe o coração grande e carinhoso. Aos 20 anos, mudou-se para Belo Horizonte, onde estudou medicina e se tornou uma médica de posto de saúde. A vida nos bairros populares do Cidade Nova e da Pampulha ensinaram a ela o valor da resiliência e do amor fraternal. Em 1980, Maria fundou a Associação de Mães pelo Meio Ambiente, iniciativa que lutou contra a poluição e pela proteção dos rios mineiros. Ao longo de 30 anos, a senhora salvou inúmeras espécies vulneráveis e incentivou a conscientização ambiental em milhares de escolas públicas do estado. Em 2010, recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Preservação Ambiental pela obra Os Rios Minas, Memórias de um Vale Místico. Em 2015, foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural e, em 2020, recebeu o título de cidadã honorária de Belo Horizonte. Maria perdeu seu marido, Antônio, em 2018, quando este foi vítima de um acidente de ônibus na BR-381. Em 2021, aos 80 anos, sofreu uma dura traumatização ao descobrir que seu próprio filho havia falecido em um acidente de carro. A senhora se reergueria e continuaria sua jornada até a idade de 85 anos. A lembrança mais bela da Senhora Maria da Luz é o som da chuva batendo no telhado de zinco. Ela passava horas junto à janela, contemplando a natureza, tecendo e escrevendo poemas sobre as flores que cuidava na varanda. Ao seu redor, sempre havia um círculo de pessoas que se acolheram em sua benevolência e sabedoria. A partir do amanhã, o mundo já não será mais o mesmo, sem a presença da Senhora Maria da Luz. Mas ela morrerá sempre na nossa memória, como uma árvore que se ergue no meio de um pomar. Em sua casa, com a luz do crepúsculo entrando pelo vidro e refletindo nas prateleiras cheias de livros, ela continuará sendo a Senhora da Luz, eternamente presente. Era um mundo em si, essa vida de Fernanda Montenegro, uma espécie de sagrado teatro onde o cenário era toda a nossa América e ela, deslumbrante protagonista, vivia todas as partes, tanto a tragédia quanto a comédia. Ela, a voz do Brasil, o coração em movimento de olhar e de sentir. Uma mulher que se erguia como um monumento, com a força de uma árvore centenária. Enquanto os ventos do tempo amaldiçoavam ou louvavam seus ramos, ela sempre segurava as raízes da terra brasileira. Aos olhos de muitos, Fernanda era mãe, a irmã e a filha do teatro, do cinema e da televisão, e cada um dos papéis que assumiu foi uma declaração de amor à humanidade e ao nosso povo. Cada palavra dita, cada sorriso compartilhado era um regalo para o coração cansado do mundo. Cultivadora da sensibilidade humana, Fernanda não se preocupava em vencer os prêmios, ela desbravava territórios inteiros com apenas a essência de sua arte, conquistando respeito e admiração por meio do amor. Era uma mulher que vivia em câmeras, entre os rituais da arte e a busca constante pela perfeição, como se ela fosse uma floresta de árvores únicas, cada uma com sua própria essência, cujos frutos eram as palavras, os gestos, as emoções que ela partilhava com o mundo. No coração da cidade de São Paulo, ou no Rio Bem-te-Vi de Salvador, Fernanda Montenegro era a música do futebol, a saudade da terra e a esperança de um país em constante transformação. Ela foi nosso sol nasceu, sempre presente, brilhando para todos, sem importar a dificuldade ou o medo. A vida de Fernanda foi uma obra-prima, uma obra-mestra do amor e da dedicação às artes. E hoje, ela continua vivendo dentro de nós, em suas lembranças, nos seus olhares, na sua essência, como um verdadeiro testemunho do que é ser brasileiro e humano. Fernanda Montenegro foi aquele sonho inacabado que nunca esquecemos, uma rainha de palco e tela que nos levou para mundos incríveis, onde o amor triunfava e a vida era um presente constante. E por isso, ela sempre será nossa majestosa rainha da arte. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar batia nas areias como um sonho infinito e as montanhas se erguiam com a dignidade de velhos guerreiros, Fernanda Montenegro surgiu dali, uma criança entre as ruas movimentadas e coloridas.
Sua família era simples, imbuída da essência portuguesa, mas com fogo latente que a impulsionava para além das fronteiras do bairro. As calçadas eram testemunhas dos seus passeios infinitos, onde Fernanda desbravava as ruas enquanto uma aventureira, explorando o misterioso universo da infância e se alimentando das diversidades culturais que se encontravam nas suas vizinhanças. A literatura e as histórias se tornaram seu tesouro, um refúgio onde ela podia escapar do cotidiano e ser transportada para mundos maravilhosos. As peças de rádio fascinavam-na, suas personagens viviam em sua alma, e as representações improvisadas em casa eram o seu palco principal. A curiosidade e a imaginação já despertavam sinais do futuro talento que transformaria a arte cênica brasileira. Era como se ela tivesse uma lente mágica sobre o mundo, capaz de transmorfá-la em obras-primas. A vida em meio às montanhas do Rio era uma leitura viva, onde cada paisagem oferecia um novo cenário para a atriz que se escondia dentro dela. A força da natureza abraçava o seu espírito criativo, enquanto a música do vento tocava em sua alma e a batida do futebol marcava o ritmo de sua vida. Fernanda Montenegro era mais do que apenas uma atriz, era a personificação da cultura brasileira, uma mulher que levou o teatro ao povo e que, com cada palavra pronunciada em cena, mostrava o verdadeiro espírito brasileiro. E ainda que o tempo passeasse, suas lembranças continuariam presentes, como um retrato vivente do passado. Cada ruas, cada casa, cada paisagem, todos eles contaram histórias de uma vida maravilhosa e cheia de descobertas. E foi nessa cidade que Fernanda Montenegro nasceu, cresceu e se transformou em um ícone da cultura brasileira, eternamente imortalizado no coração do Rio de Janeiro. No arco iradiante da juventude de Fernanda Montenegro, o sol nasceu em cima do horizonte de seus estudos e trabalhos. A saga da iníqua rapariga transformou-se numa crônica viva, no meio daquela cidade que a nutriu e a formou, onde o som das ondas do Maracanã batia em sintonia com os passos de sua infância. A voz, nesse tempo, foi o elixir de sua existência. No ar da rádio, Fernanda deslumbrava as ondas e encarnava personagens que desfilavam nas horas dos programas. Aqui, no meio do silêncio e do esplendor do estúdio, ela lapidou sua interpretação, enquanto a paixão pelo ofício começava a ferver em seu peito. Os mestres do teatro brasileiro eram como guias, e Fernanda montava no palco para aprender dos grandes e aprimorar a técnica de suas mãos. No entanto, o palco não era apenas um espaço de estudo. Ali, ela encontrou seu espaço de descoberta, onde as lentes das luas brilhantes se uniam com a paixão pela arte. A vida, porém, é uma saga cheia de contraste e dificuldades, e Fernanda não foi alheia a elas. A luta econômica e os preconceitos foram seus companheiros de caminhada. Mas como se a vida quisesse provar que Fernanda era uma verdadeira promessa do teatro brasileiro, as primeiras oportunidades de destaque se abriram. Os primeiros papéis grandes chegaram com a força de uma tempestade e a determinação da jovem artista, que sabia que seu talento raro era tão valioso quanto a própria lua. E então, como se a vida em si se transformasse no palco mais grande para Fernanda Montenegro, o sol continuou a nascer nos horizontes de sua carreira, e o Brasil, do outro lado da janela, aplaudia com os braços abertos. Era uma noite ensolarada em São Paulo, quando as ruas resplendiam com a vida noturna, e a jovem Fernanda Montenegro, às margens da Via Dutra, percebeu que a vida era mais do que um palco. A voz dos passarinhos cantando em harmonia com o som do trânsito, tudo parecia uma ópera romântica. E ela, uma verdadeira atriz nascida. No teatro, Fernanda desempenhava papéis diversificados como se fosse a própria personificação da vida em si, de mulheres fortes e independentes, as mais vulneráveis e fracas. A cada movimento, a cada palavra, ela vivia o espírito das obras que a abraçaram. Cada peça era um olhar para o microcosmo humano, onde cada atriz desempenhava um papel crucial para a harmonia da produção teatral. Ao lado de grandes nomes do cinema brasileiro, Fernanda Montenegro brilhou em Central do Brasil, uma obra que deu às mãos dos cineastas brasileiros um novo rumo na história do cinema. Esse filme, com sua música emocionante e suas paisagens vibrantes, foi o palco perfeito para a consagração da atriz. Ao receber a indicação ao Oscar, Fernanda não só representou o Brasil no cenário internacional, mas também demonstrou que a arte brasileira tinha uma voz de sua própria e valiosa. Na televisão, Fernanda marcou gerações com seus papéis inesquecíveis em novelas e especiais.
Sua presença era tanta que quando ela aparecia na tela, o país parava para assistir. Eram momentos de emoção e reflexão, onde a arte da atriz se transformava em uma experiência vital para os telespectadores. Fernanda Montenegro recebeu inúmeros prêmios ao longo de sua carreira, mas o mais valioso deles foi a homenagem da Academia Brasileira de Letras, onde se tornou a primeira atriz latino-americana a integrar o grupo. A presença da atriz nesse espaço reservado para escritores e intelectuais foi uma prova de que a arte do teatro e cinema é, também, literatura. A vida de Fernanda Montenegro foi um palco onde ela interpretou papéis marcantes, desempenhando cada um deles com dedicação e excelência artística. E com isso, deixou para a história um legado inesquecível, que se mantém vivo e vibrante na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de assistir. Fernanda Montenegro, a sereia do palco brasileiro, iluminava o cenário com um brilho inconfundível. Sua voz, uma espécie de canção de amor à vida, cortava o silêncio da sala como um serafim desce de céu em chamas. Ao lado dela, os atores se transformavam em marionetas, sob seu mágico comando. Desde sua infância no Rio, ela sentia a chama da arte, como uma floresta viva que se espalha por todas as almas. Aos olhos de Fernanda, o palco era um mistério encantado, um lugar onde os sonhos podiam ser feitos realidade. Ela cresceu na escuridão do teatro, aprendendo a forjar suas próprias estrelas e a descobrir o potencial latente dentro de si mesma. As noites eram seu refúgio, onde ela se transformava em personagens fascinantes, derrubando muros invisíveis com sua energia inesgotável. Era assim que Fernanda Montenegro conquistou o coração do Brasil, com uma paixão insaciável por aprender e crescer. Seu legado é o de uma guerreira, luta contra as ondas da vida com a espada da determinação e o escudo da sabedoria. Ela ensinou às gerações futuras que o amor pela arte não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade, uma missão sagrada de resgatar o espírito humano do esquecimento e do abandono. Sua vida foi um hino à liberdade, uma dança ao redor do fogo da inspiração. Ela não se contentou em ser apenas uma atriz, mas também uma professorável, ensinando aos jovens o segredo de se manter verdadeiros mesmo nos tempos difíceis. O olhar de Fernanda Montenegro era como um raiol de sol na neblina do esquecimento, revelando a beleza da essência humana através do poder da arte. E assim, sua luz continuará brilhando para sempre em nossa memória coletiva, como uma estrela que se ergue no céu do Brasil.